Meus amigos, vamos relembrar aqui o que nós falamos na última aula, tá? A última aula foi uma aula de aplicação do conhecimento de produto interno, tá? Então nós falamos de bases ortogonais, tá? A definição de, na verdade, base ortonormal. Nós provamos e mostramos como encontrar uma base ortonormal de um espaço vetorial de dimensão finita, utilizando o algoritmo de Gram-Schmidt. O que é esse algoritmo? Ele é simples. Ele é um algoritmo que é o seguinte, eu pego uma base do espaço vetorial, como é que eu vou ortonormalizar ela? Pego o primeiro vetor, normaliza ele, tá? E a partir dos outros vetores que você tem que formam a sua base, vai tentando tirar as componentes colineares que eles têm com os elementos precedentes, tá? Então é um algoritmo bem simples, mas ele mostra como é que a gente consegue ortogonalizar a base do meu espaço vetorial. E é sempre importante que eu possa fazer isso, trabalhar com uma base vetorial ortonormal, para eu poder fazer uso dos recursos mais simplificadores de cálculo que vão existir daqui para frente, tá? Então existe essa preferência por trabalhar com bases ortonormais, para a gente simplificar os nossos cálculos daqui para frente. Nós comentamos também sobre a mudança de base, tá? Bem tranquila. E aí nós entramos nos operadores lineares. Os operadores lineares, vamos lá, agora eu vou começar uma playlist diferente daqui para frente. Eu vou começar a fazer uma playlist sobre prática, nós vamos pôr a mão, tá? No Qiskit da IBM. E os operadores lineares, eles estão relacionados com a evolução de um qubit, tá? Então, se o meu qubit é um estado, tá? Nas minhas bases computacionais, se eu descrevo o estado do meu qubit por um vetor, como que esse vetor evolui, tá? Existem portas lógicas nesse sistema? Claro, tá? Como a computação clássica. Essas portas lógicas são operadores lineares. Então, nós vimos a definição de operadores lineares. Nós definimos uma espécie de norma para um espaço de operadores lineares. Na verdade, não foi uma espécie de norma, nós definimos uma norma, tá? O livro ali ficou... Eu achei que está um pouco confuso, que ele fica trocando as notações de norma. Eu não sei se ele adotou no início do livro uma anotação, e eu não gostei da forma que foi colocado ali. Deixa eu só tirar essa dúvida. Se ele adotou uma anotação para norma no RN, que eu não me lembre, tá? Mas eu não lembro dele ter adotado norma com um pauzinho no RN, deixa eu ver. Até vamos checar isso aqui. Tá. Na verdade é o seguinte, o que eu falei ali na hora eu me confundi, não é que eu me confundi, eu não me dei bem com a anotação que o professor adotou, mas depois eu vi que talvez eu não esteja 100% correto, tá? A anotação com... Na verdade eu estou correto sim, tá? Ele misturou as coisas ali. Ele usou uma anotação de norma com dois pauzinhos, tá? Para definir a norma no espaço dos operadores lineares. A com um pauzinho é uma norma no CN, tá? Mas aí, quando ele está definindo a norma com dois pauzinhos, ele usa a norma com dois pauzinhos para definir a norma com dois pauzinhos, lá no começo da página 25, quando ele define a norma. Então fica um negócio meio confuso, fica um negócio macarrônico, tá? Então eu deixei ali no vídeo, na edição, eu coloquei ali uma representação do Wikipedia. Só esse momento aí que ficou meio esquisito do livro. Agora, por que ele faz essa definição? Ele faz essa definição por um motivo simples, né? Nós vamos utilizar ela. Então nós vamos utilizar a ideia de norma de operador, na verdade, para calcular distâncias no conjunto dos operadores. Porque nós vamos ter que provar que eu consigo fazer coisas coisas estranhas, como calcular a exponencial de uma matriz, o logaritmo de uma matriz, tá? Então, para a gente trabalhar com esses instrumentos que são meio alienígenas, tá? Nós temos que temos que saber lidar com essa situação. Então, a ideia de norma vai ser muito bem-vinda, tá? Se você quiser avançar no livro,
baste que você chegue até o finalzinho dessa sessão. No finalzinho dessa sessão, ele fala de exponencial de uma matriz, tá? E para ele provar que nós estamos tratando aqui de uma sequência de Cauchy, tá? Para eles vão ver o que é isso. Ele precisa dessa norma. Bom, depois nós tratamos do assunto chamado adjunta de uma transformação linear. Por que a gente precisa desse tipo de conceito? Porque tudo agora daqui para frente, a gente definiu aonde está o ambiente, tá? Do meu qubit. Agora a gente quer evoluir esse qubit. Esse qubit ele vai evoluir por operadores lineares, tá? São operadores, na verdade, unitários, nós não vimos o que é isso, tá? São operadores lineares que vão trabalhar nesses qubits para fazer esse qubit evoluir, tá? O seu estado. Porém, a realidade física, se o qubit vai ser 0 ou 1, vai ser dado por um produto interno, tá? Então é importante que a gente consiga manejar esses operadores dentro do produto interno. Então tem ali um capítulo que nós falamos sobre a adjunta da transformação linear. A adjunta, ela corresponde à matriz transposta, tá? Para o produto usual do RN. Então, quando você tem um produto escalar, tá? Você tem uma matriz multiplicada por um vetor, produto escalar com outro vetor. Para você andar com essa matriz aqui dentro do produto escalar, você usa transposta. Para transformação linear é a mesma coisa. Se eu representar a transformação linear por uma matriz, eu vou trabalhar com a ideia de uma matriz transposta especial, tá? Porque ela vai ter que ser transposta e conjugada. Então a gente primeiro encontra, tá? A demonstração aqui também do livro ficou meio confusa. Eu acho que foram duas pessoas pondo a mão nesse momento do livro e aí a anotação para mim não fez sentido. Então eu deixei uma demonstração extra, eu mesmo fiz uma, deixei extra para vocês nesse vídeo, mostrando que, primeiramente, existe essa matriz que nós chamamos de matriz adjunta, dá para provar que ela existe. E depois um esforço para mostrar que ela é linear. Tá? Então isso é importante para a gente ficar no conceito da álgebra linear. Então na verdade eu vou mostrar um funcional, eu vou mostrar que dado uma matriz, tá? num operador, num produto interno, eu consigo encontrar um funcional do outro lado ali, respeitando as propriedades, e eu gasto uma energia para mostrar que, na verdade, esse operador, né, essa matriz adjunta, essa transformação adjunta, que eu também represento por matrizes, e a partir de agora, quando eu falar transformação linear e matrizes, já bota a mesma coisa. Bota que são as mesmas coisas, tá? Porque é um conceito simplificador e para a gente vai funcionar. Existe um isomorfismo, tá? Entre o espaço das matrizes n por n e as transformações lineares que atuam em vetores de dimensões convenientes. Bom, depois eu defino no final da aula um operador linear chamado de autoadjunto, é aquele operador que a transposta hermitiana dele, que a transposta conjugada é igual a ele, tá? Na verdade, eu defino o operador autoadjunto quando a adjunta é igual a ele, tá? Aí eu concluo que esses operadores autoadjuntos têm uma cara. Qual é a cara deles? São matrizes que elas são simétricas, tá? Só que um dos lados é ele é, caramba, me fugiu o nome, conjugado, tá? Que mais? No final da aula, a gente fala sobre projeção de subespaço. E aí, de fato, começa a física, tá? Porque eu tenho o meu qubit em algum lugar, e eu vou fazer uma medição, tá? A medição ela vai projetar esse estado para um dos qubits, para uma das bases, ou 0 ou 1, tá? Então, o projetor, no fim das contas, ele é o cara que vai jogar que eu vou sair do espaço de Hilbert e vou vir para o RN, tá? Que é o meu laboratório. Então, a gente comenta sobre o projetor e, em seguida, sim, nós terminamos aí.
A próxima aula vai tratar de autovetores e autovalores. Por quê? O número que eu tiro do meu experimento é um autovalor. Tá? Então, quando eu tenho um estado quântico, tá? Eu quero saber, bom, num estado quântico, eu não tenho qualquer oportunidade de valor. Não pode, o meu experimento físico ele não pode dar qualquer valor, ele pode dar alguns valores, ele é quantizado. Tá? Esses valores que eles podem te oferecer são autovalores. Tá? Então nós vamos entender essa relação de autovalores e autovetores, isso vai estar relacionado com a ideia de projetor. Esse foi o resumo, tá? Realmente é um vídeo aqui super de resumo para vocês só acompanharem. Na próxima aula, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu só ver. Nós vamos ver os autovetores, autovalores de transformações hermitianas, operadores, traço, determinante. E aí eu acho que é bom parar. E aí tem mais uma aula que eu vou entrar em produto tensorial, a exponencial de uma matriz e comutadores. Aí a gente acaba. Então, veja, eu acho que mais 2 aulas para terminar essa parte de álgebra linear. Aí nós temos Cara, eu acho que dá para fazer em uma aula, tá? Equações diferenciais ordinárias. E depois vamos falar de grupos, tá? Por que grupos é importante? Porque a transformação, a evolução de um qubit é dada por matrizes. Então você vai multiplicando essas matrizes por operadores. Então tem que existir uma certa propriedade nesses operadores para você nunca sair da estrutura de um operador. Se eu multiplicar 1000 operadores, tá, unitários, eu ainda vou ter um operador unitário. Tá? Então nós vamos entender a ideia de grupos e matrizes, as matrizes invertíveis, unitárias, ortogonais, as matrizes especiais, SU2, SUN vai ser o grupo que nós vamos trabalhar. Fibração de Hopf, que está relacionada com a esfera de Bloch. E álgebra C-estrela. E aí a gente termina a parte de matemática. Bom, se você está aqui nesse vídeo, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu estou fechando agora para gravar o conteúdo da nossa primeira aula prática, tá? No IBM Qiskit. Então, cara, Qiskit. Então, baixa logo esse negócio, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e eu vou soltar agora um vídeo numa playlist nova, tá? Vou gravar ele agora para a gente poder já se estruturando para entrar na nossa primeira aula prática. Um grande abraço e nos vemos.